Vamos lá, então aqui nesse exercício 1, ele pede o seguinte, né? Ele supõe que uma curva de demanda por um determinado produto seja dada por essa equação. Então é Q é igual a 400 menos 2P, sendo que o P é o preço. E a curva de oferta é dada por essa outra equaçãozinha aqui, né? Então ele pede para calcular o preço e a quantidade de equilíbrio, né? Então primeiro vamos lembrar aqui do que ele está falando. Então o que a gente tem aqui? A gente tem essa aqui, a curva de demanda, né? Dada aqui como QD. O que significa essa curva de demanda? Que conforme o preço ele diminui, a demanda pelo produto ela aumenta, né? Isso é natural de se esperar. Quando o preço ele cai, as pessoas querem comprar mais por esse produto. E essa outra curva em azul, dada aqui por QS, é a curva da oferta. Ou seja, quanto maior for o preço, mais o ofertante, que é o vendedor, ele quer vender o seu produto. Ou seja, ele quer vender sempre mais pelo maior preço, tá? E o que acontece? Quando nós temos a curva de demanda, que é a curva do consumidor, e a curva do ofertante, né, nós temos que, ao traçarmos essas duas curvas, elas se encontram em um determinado ponto aqui, que nesse caso é dado por esse ponto, né? O que acontece? Esse ponto aqui, no cruzamento entre essas duas retas, né, ou entre essas duas curvas de demanda e oferta, é justamente o que a gente está procurando como preço de equilíbrio. Então esse preço aqui correspondente, que está justamente no cruzamento entre essas duas linhas, é o preço de equilíbrio. E a quantidade aqui marcada é a quantidade de equilíbrio desse produto, né? Então para isso o que a gente vai fazer? A gente tem aqui então que o QD é dado por essa equação, né, a quantidade demandada, e a quantidade ofertada por essa outra equação. Bom, se nós temos que essa é uma equação da demanda, essa é a equação da oferta, então a gente tem que, e isso daqui é justamente a imagem, né, quando a imagem da curva de oferta for igual à imagem da curva de demanda, a gente tem o preço ideal, né, ou seja, o preço de equilíbrio. Então, fazendo isso, o que a gente faz? Só é igualar, basta igualar essas duas curvas, então 3P menos 50 igual a 400 menos 2P. Fazendo isso, resolvendo essa equação, a gente vai justamente achar o valor do preço de equilíbrio, né? Então, resolvendo a equaçãozinha básica, a gente vai ter que o preço ele é igual a R$90, né? Ou 90 unidades monetárias, tá? Bom, o que a gente fez aqui? A gente achou o valor de P. Então, esse P aqui é igual a 90, né? Agora a gente tem que achar a quantidade. Para achar a quantidade é fácil. A gente sabe que a quantidade aqui ela é igual tanto para QS quanto para QD. Então basta a gente substituir o P em alguma dessas equações que a gente vai achar o valor de Q, né? Então, aleatoriamente, vou escolher aqui a quantidade de oferta, 3P menos 50. Aí resolve essa equaçãozinha, né? A gente vai ter que a quantidade de equilíbrio, que é igual à quantidade ofertada nesse ponto, vai ser de 220, tá? Então a gente tem, para resumir, que o preço de equilíbrio é igual a 90 e a quantidade de equilíbrio é igual aqui, ó, desculpa. A quantidade de equilíbrio é igual a 220, tá bom? Então é isso aí.